E hoje, o tema do nosso Descomplicando Relações é a dificuldade em ir, a dificuldade em entender qual é a hora de ir, a dificuldade de realmente entender esse processo. Mas, Andressa, a dificuldade de ir significa o quê? Aqui, eu não estou falando apenas de relacionamento, estou falando de autoconhecimento também. A dificuldade em você ir, em você deixar um comportamento ruim para trás, em você escolher uma pessoa para se relacionar, em você deixar outra pessoa ir embora, em você conhecer o seu processo emocional. Porque muitas vezes nós entramos em um relacionamento falido que a gente já sabe que vai ser frustrado, mas porque nós escolhemos e nós não temos a noção de que isso realmente não vai ser bom para nós. Então, na maioria das vezes, é desta forma que acontece. Por isso, o Descomplicando Relações não é apenas para você descomplicar a sua relação, mas para você descomplicar a sua relação com você, a sua relação com a sua vida, a sua relação interna, o seu método de pensar, os seus problemas, adquirir o autoconhecimento e entender esse processo. E quando nós falamos em dificuldade em ir, nós encontramos muitas pessoas neste processo, parado nesse processo. E talvez essa dificuldade ela já vem há muitos anos. Talvez seja uma dificuldade que não é de hoje, que não é de agora, que não é desse instante, mas seja uma dificuldade que já tem há muito tempo. Talvez uma dificuldade que já vem há 15 anos. Você vem empurrando com a barriga e você não consegue se decidir. Você não consegue realmente entender o processo. Você não consegue realmente olhar para você e entender aquilo que você está passando e quais decisões você realmente precisa tomar. Deixar ir não é apenas deixar ir o parceiro. Não é apenas ir, né? É mudar também o seu método de ver as coisas, o seu método de se relacionar com as pessoas. Então, quando nós falamos de dificuldade em ir, a primeira coisa que nós precisamos avaliar é por que ir? O que você quer com isso? Qual é seu objetivo? Por que você quer ir? Você não aguenta mais? Porque esse é o primeiro passo de uma boa avaliação, que é o quê? A pesquisa sobre o porquê a pessoa quer ir. E uma técnica que já dá para você começar a praticar, se você tem esse pensamento, se você precisa se libertar disso, você vai começar escrevendo em um papel por que ir. Se você é uma pessoa que tem dificuldade para ir, dificuldade para entender o final, dificuldade para entender esse termo, dificuldade para entender esse processo, escreve no papel. Por que ir? Por que você quer ir embora? Por que você acha que esse relacionamento não dá mais? Por que você acha que esse relacionamento está falido e findado ao fracasso? Então, a primeira técnica que eu vou passar para você hoje é: pega um papel e anota. Por que ir? Talvez você, assim como eu, muitas vezes na vida se encontrou sem entender o porquê que você queria ir. Você só entendia que aquele relação, que aquele procedimento não estava bom, não estava dando certo. Mas dentro de você, você não conseguia entender o porquê você queria ir. Você não conseguia entender o porquê você gostaria de ir embora. E quando nós falamos de deixar ir, nós estamos falando de emprego, de emprego, de mudar de profissão, de mudar de vida, de mudar de relacionamento. É tudo. O que você tem aí de dificuldade de deixar ir? Não é apenas para relação. O que você tem dentro de você? Talvez você seja uma pessoa que tenha dificuldade de deixar ir o comportamento, por exemplo. Um comportamento que te faz mal e que talvez não te deixa de se relacionar com ninguém de uma forma saudável, porque você tem dificuldade de deixar ir. Vamos supor, uma pessoa que agride a outra, verbalmente, fisicamente, ela tem dificuldade em deixar ir aquele comportamento, porque se fosse fácil, ela já teria terminado ali, tá tudo certo, e pronto, e acabou. Mas não é assim que funciona. Não é tão fácil. Então, a primeira coisa que você precisa avaliar é por que ir? Por que você quer ir? O que está acontecendo que você precisa ir? Depois que você avaliou o porquê você quer ir, você precisa planejar quando ir.
como ir. Porque se você é uma pessoa que tem dificuldade para enfrentar esse momento, você precisa se preparar. Por quê? Como ir? O que você vai fazer para você ir? O que você vai fazer para você realmente se posicionar se você tem dificuldade para isso?